para o nosso coração aqui hoje. Mateus capítulo 24, no versículo 1, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, encontra aí, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 24, do versículo 1. Evangelho de Jesus, e vamos aprender com ele aqui hoje. Mateus capítulo 24, versículo 1. Quem achou, diga amém. Vamos lá? Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Vamos lá, o final. Mas ainda não é o fim. Versículo 7, Jesus continua dizendo, preste atenção: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, vamos lá bem forte, o amor de muitos se esfriará. Levante a sua mão e diga: Jesus, que isso não aconteça comigo. Amém? Jesus, ele dá um grande sermão aí, um grande texto, uma grande mensagem. Os discípulos perguntaram como saber a vinda dele novamente para buscar a igreja. E Jesus, ele fala: não tem como vocês saber. Vai ter fome, vai ter guerra, vai ter isso, mas isso é só um princípio. Não sabe a hora que ele vai chegar. Mas tudo que está escrito na palavra, nós temos visto acontecer no nosso meio nos dias de hoje. Eu não sei quando, mas eu sei que está próximo. A cada dia que passa, a cada segundo que passa, está mais próximo de Jesus voltar. E ainda que, vamos supor que demore 1 milhão de anos para ele voltar, você não vai durar até 1 milhão de anos aqui para esperar Jesus. Por isso, Jesus, ele disse que por causa
da iniquidade, por causa desses falsos profetas, por causa de escândalos que vai ter no meio do evangelho, muitas pessoas iam acabar se esfriando por causa disso. E realmente, se a gente for olhar os escândalos no meio do evangelho geral, você já deve ter recebido não um nem dois vídeos, que hoje pelo celular, né, é muito mais fácil a gente receber informação, e quando é informação ruim, né, aí que as pessoas têm prazer de compartilhar, né, ainda mais pessoas que sabem que você é da igreja, quando recebem um vídeo de um pastor que foi pego em adultério, um pastor que matou, um pastor que não sei o quê, né, um cantor que separou, qualquer tipo de escândalo, a pessoa já envia logo para você. E a palavra diz que muitos vão se esfriar por causa disso. As pessoas vão começar a ver falsos profetas, ou seja, pessoas que no altar é uma coisa e fora do altar é outra. Que em cima do altar pregam o amor, mas dentro de casa espanca a mulher e faz outras coisas e assim por diante. Mas a palavra diz que tem motivo realmente para a gente se esfriar, porque são tantas coisas que acontecem no meio do evangelho, e não é só hoje, isso é desde quando o homem foi criado. Desde quando o homem foi criado. Antes de Jesus, a palavra diz que já tinha esses falsos profetas. A gente conhece Balaão, que era um homem que profetizava por causa do dinheiro, ou seja, era mercenário, era um falso profeta ali, terrível. A palavra diz sobre Gease, que era um auxiliar do homem de Deus. Elias era um homem de Deus, Eliseu era um homem de Deus, só que o auxiliar dele, Gease, já não era. Ele era ganancioso, quanto é que morreu com lepra. Então tem muito escândalo no meio do povo de Deus, e isso não é de hoje, é de sempre, sempre teve. A palavra já diz que muitos estão em Israel, mas nem todos são o quê? Israelitas. O que isso quer dizer, pastor? Muitos estão na igreja, mas nem todos são de Deus. Muitos estão com a Bíblia na mão, mas poucos têm praticado essa palavra que carrega. Então, nós temos que nos cuidar. Fala para o seu irmão, cuide da sua vida. E isso não é uma pancada não, é para você entender que às vezes nós estamos perdendo tempo cuidando da vida dos outros, querendo ver os outros e estamos esquecendo de nós. Jesus diz no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? Se esfriará. E isso não é de hoje. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, o povo hoje não quer saber de Deus. Não, isso foi de sempre. O povo hoje não quer buscar mais a Deus. Isso não é de hoje, isso é de sempre. Sempre teve seres humanos assim, sempre teve pessoas assim. Levante a sua mão e diga, mas eu não vou ser assim. Você tem que colocar essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, não dependa de mim para você vir à igreja. Não dependa de um irmão da igreja te chamar para você vir. Não dependa de você gostar ou não gostar da palavra para você estar aqui. De gostar ou não gostar do culto para você estar aqui. Entenda uma coisa, isso aqui que estamos fazendo agora, esse culto, é necessário para nós herdarmos o reino de Deus. Diga glória a Deus. Então levante a sua mão e diga, em nome de Jesus, eu não vou me esfriar por causa da iniquidade, dos escândalos, das coisas terríveis que acontecem no meio do evangelho, não só de hoje, mas de sempre. O amor de muitos tem se esfriado. Eu te pergunto, quem morreu na cruz por você? Quem vai te levar para o céu? Quando você precisa, quem te ajuda? Se você está doente, quem te cura? Permaneça pelo mesmo motivo. Permaneça por Jesus. Porque quando a palavra diz, não pode ser mudado, e o amor de muitos, ou seja, não vai ser pouco. Não vai ser poucas pessoas naquele dia. Naquele dia, quando Jesus voltar, não vai ser poucas pessoas que vão para o inferno, infelizmente. E os muitos que vão para o inferno foi porque se esfriaram, mesmo conhecendo a palavra.
mesmo conhecendo o Evangelho. O grupo de evangelismo da igreja aqui, eles podem concordar comigo, e se você já evangelizou, você sabe disso. A maioria das pessoas que a gente vai falar de Jesus já foram da igreja. Nós fizemos um trabalho na Cracolândia, quando eu estava na sede. Até hoje a sede faz esse trabalho, só que hoje não dá tempo de eu ir para lá, porque eu estou aqui cuidando de vocês. Mas quando eu estava na sede auxiliando, nós fazíamos trabalho lá. E todas as pessoas que estão ali, vou colocar aí, não todos, mas 99%, eram pessoas da igreja. Você vai falar de Jesus, e a pessoa com craque ali, todo doido, fala: eu era pastor, eu era presbítero, eu era obreiro, eu era do louvor da igreja, eu era baterista, eu era tecladista, eu era o levita, eu cantava na igreja, eu era do coral da igreja, eu era da dança da igreja, eu era do grupo de teatro da igreja. Pastor, eu era um grande evangelista, eu já fiz missões até fora do Brasil, falando de Jesus, e hoje está no crack. E aí você vai conversar com essas pessoas e pergunta: por que vocês estão aqui? E elas nunca falam assim, pelo menos eu nunca encontrei alguém que fala assim: eu estou aqui porque eu quis. Não, é sempre: eu estou aqui porque eu me decepcionei com o meu pastor, eu estou aqui porque eu me decepcionei com a minha igreja, eu estou aqui porque eu me decepcionei com o obreiro, eu me decepcionei com a obra de Deus, eu me decepcionei com tudo. Mas eu nunca vi ninguém falar assim: eu estou aqui porque eu me decepcionei com Deus. Com Deus você não se decepciona. Por isso, você está aqui por Ele. Você está aqui por Jesus. Cuidado, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que está escrito não pode ser mudado. Vai ter muitos, mas você não precisa fazer parte desses muitos. Vai ter muitos, mas você não precisa fazer parte desses muitos. Não precisa estar o seu nome na lista desses muitos que têm se esfriado e que vão se esfriar. Agora você que tem que escolher isso, e se dedicar em oração, e se dedicar em vir à igreja, e se dedicar em meditar nessa palavra dia e noite, para você não se esfriar. Se o seu pastor está quente ou frio, não interessa. Se a igreja está quente ou fria, se está no avivamento ou não está, não interessa. Você não pode se esfriar. Você tem que continuar quente na presença de Deus. Continuar essa chama do Espírito Santo arder no seu coração. Se faz a obra de Deus, continuar fazendo com o mesmo amor. Se alguém não está te cobrando para fazer, não espere isso, porque muitos têm se esfriado por causa disso, porque precisa de alguém para empurrar. Não dependa disso, porque o dia que você não tiver mais aquela pessoa para te empurrar, para te dar uma força para vir para a igreja, para buscar Deus, você vai cair. Não dependa disso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. E na palavra de Deus, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, vai lá agora, 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, nós vamos ver o que aconteceu também nessa época. Jesus, ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aí em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, quem achou, diga amém. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha aqui para mim. Nós já estamos nesse tempo que muitos têm pregado que o que vale é o amor, que o que vale é amar, não importa quem seja. Um homem pode amar um outro homem, sim, mas não como marido, como esposa.
Uma mulher pode amar outra mulher, sim, deve, mas não como uma esposa ou como um marido para você. O casamento é entre um homem e uma mulher, mas estão pregando que o que vale é o amor, que o que vale é ser honesto, que o que vale é tratar bem as pessoas, que o que vale é você não roubar, não matar, né? É ser uma boa gente. Mas fala para o seu irmão aí, está cheio de boa gente no inferno. Que isso, pastor? Verdade. Aí fora se prega isso. Tem cristãos assim. Não, eu não vou na igreja, mas eu estou bem com Deus, porque eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, eu não falo mal de ninguém, eu não roubo, eu sou honesto. Quando eu vou na igreja eu dou meus dízimos, eu dou minhas ofertas. Mas você não entendeu ainda o negócio do evangelho? Você não entendeu o propósito? O que Deus ele quer com você é um relacionamento. Ele quer falar com você como ele falava com Adão todo dia. Ele não quer só que você venha uma vez ou outra ouvir a voz dele. Ele não quer que você fale com ele só quando você precisar de alguma coisa. Você que é pai e mãe, você já pensou se você tivesse um filho assim? Que só fosse te visitar para pedir dinheiro? E talvez você até tenha. Pastor, eu sei o que é isso, mas talvez você está fazendo o mesmo com Deus. Só busca Deus quando quer dinheiro. Só busca Deus quando quer saúde. Só ora e vem à igreja quando está passando um perrengue dentro de casa. Ah, o marido foi embora, pastor, vim aqui buscar para ele voltar. Irmão, aqui não é amarração não, em 7 dias traz o marido de volta não. É verdade. Deus, ele quer ter um relacionamento com você. O missionário pregou esse dia, é verdade. E ele falou, irmãos, tem muita gente que foi curada por Jesus, mas está no inferno. Tem muita gente que Deus deu uma porta de emprego para ela. Deus que deu, ela sabe disso, porque ela pediu e Deus deu, mas está no inferno. Não confunda ser abençoado com ser salvo. Não confunda isso. Tem muita gente que está abençoada, irmão. Se você conversar com pessoas do mundo, tem pessoas do mundo que o grupo de evangelismo evangeliza, e eles falam, não preciso de igreja não, que eu estou muito bem. E se você for olhar a vida da pessoa, está bem mesmo. Tem saúde, tem um bom salário, tem um bom carro, tem uma boa casa, tem tudo desse mundo, mas não tem do reino dos céus. É isso que eu quero que você entenda. Deus faz tudo, dá casa, dá carro, Deus te prospera, Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Deus é Deus. Ele faz todas as coisas, mas Ele não quer só te dar as coisas daqui. É porque a gente não pode ver o reino dos céus. Mas nem a cidade mais linda do mundo todo se compara ao reino de Deus. A cidade mais linda desse mundo é feia, é horrível, perto do reino dos céus. Fala para o seu irmão, você precisa ir para lá. Mas a palavra está dizendo que haverá tempo, e esse tempo chegou. As pessoas estão amontoando doutores, pastores para si mesmo. A maioria das igrejinhas que tem hoje, a maioria, e eu falo isso com certeza, porque eu conheço, são pessoas que não concordaram com o ministério que estavam, e não acharam o ministério que condizia com o que eles pensam. Então falou assim, então eu vou abrir a minha igreja. Colocou um púlpito, uma caixinha de som, colocou as cadeiras lá, pegou a meia dúzia lá que gosta também da mesma coisa errada que a pessoa também gosta, e colocou junto lá, e vamos cantar, vamos dar glória a Deus, vamos dar oportunidade, e cada um fala um pouquinho, e vamos para casa depois. Mas vão tudo para o inferno. A palavra de Deus é uma só. Se nós queremos ser salvos, nós vamos ter que seguir isso aqui à risca. E é de Gênesis a Apocalipse. Não é pegar um versículo que eu quero, isso aqui é legal, isso aqui eu não concordo. Mas quem é você para não concordar com Deus? Você quer ser salvo? Você vai ter que se humilhar diante dele. Você vai ter que deixar o seu orgulho, seus pensamentos, suas vontades, seus planos, seus desejos, e falar, Jesus, eu reconheço que eu preciso do Senhor.
salva a minha vida, perdoa os meus pecados. Agora eu decido que vai ser do jeito que o Senhor fala, não vai ser do meu jeito mais. Aí você vai ser salvo. Mas enquanto você discordar da igreja que você vem, do pastor que prega, discordar de tudo e de todos, você vai ficar sentado aqui a vida toda. A vida toda não, porque você não tem a vida toda, né? Mas vamos supor que você viva 100 anos e Jesus não volte durante 100 anos. Você vai ficar sentado aqui durante 100 anos, mas quando chegar do outro lado, você não vai entrar no reino dos céus. Você precisa se cuidar. Fala para o seu irmão de novo, cuide da sua vida. Você precisa cuidar da sua vida com Deus. Você precisa cuidar do seu espírito com Deus. Quem está bem com Deus, irmão, ele não depende de quem está no altar para ficar empolgado aí embaixo. Isso aqui não é um show. Você não é uma plateia. Você é o corpo de Cristo. A gente não tem que ficar aqui, vai, pula, vai, não sei o quê, vai, faz isso. Não, é você que tem que saber o que você tem que fazer aqui dentro. Você não veio à casa de oração? Você está aqui para orar. Você está aqui para buscar a Deus. Se você não fizer isso, não é nós que vamos fazer por você. A oração que estamos fazendo aqui não é para você ficar parado ouvindo. Ai, como o pastor era bonitinho. Nossa, como a dona Elane ora bonitinho. Não, é para você orar junto. É para você falar com Deus. Por que a gente fala para fechar os olhos? Para você se desligar do que está aqui. Porque se você olha com o olho aberto, o irmão passa na sua frente, você já... né? Aí você está orando, Deus abençoe minha casa, minha família, o irmão passa, Deus abençoe o diabo também. Não, o diabo não, Senhor. Por quê? Porque você de olho aberto, você fica prestando atenção aqui fora. Então você tem que fechar os olhos, porque qualquer problema que tiver no culto, você fique tranquilo. Eu tenho uma equipe grande de obreiros aqui agora para resolver. Amém, pessoal? Para você ficar o quê? Ligado com Deus. Eles sim, os obreiros vão orar no meio de vocês com o olho aberto, porque eles têm que orar ligado em tudo que está acontecendo no culto. Diga glória a Deus. Agora você não, você tem que fechar os olhos, se envolver com Deus. Amém, igreja? Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Abra o seu coração para Deus hoje. Não deixe o amor de Deus se esfriar dentro de você. Não deixe o seu amor por Deus se esfriar, não. Porque vai ficando na rotina, aquela rotina, e às vezes, que rotina que está? Uma rotina que você não tem espiritual. Porque se tivesse uma rotina de orar, você não estaria frio. Se tivesse uma rotina de ler a Bíblia, você não estaria frio. Se tivesse a rotina de vir à casa de Deus, mas se ligar no que está acontecendo aqui agora, você não estaria frio. A questão é que a gente vem, mas às vezes o nosso pensamento está longe. Talvez você está aqui pensando agora, meu Deus, a banana aumentou. E eu vou ter que ir lá depois no mercado comprar banana. Meu Deus, eu vou comprar só meia dúzia, porque uma dúzia não dá. E Deus está falando aqui, não se esfrie. Se preocupe com a sua vida, com o reino de Deus. E você está pensando na banana. E você está pensando, meu Deus, será que horas que o pastor vai terminar o culto hoje? Eu preciso ir para aquele churrasco que me convidaram. Fala para o seu irmão, se ligue aqui agora. Por causa da iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Olha só o que ele disse. Vamos ler de novo para você compreender melhor. Do versículo 1, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Ele vai me julgar, vai julgar você naquele dia, porque a gente vai estar ali para isso. Aí ele fala, o que eu tenho que fazer? Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Tem gente que fala assim, não é tempo de falar. Não, é em tempo e fora de tempo. Eu tenho que pregar essa palavra sempre. E o que mais? Redargas, repreendas, exortes com toda a paciência, que é longanimidade, e doutrina. Porque virá tempo, fala para o seu irmão, já chegou esse tempo, que as pessoas não estão querendo sofrer a sã doutrina. Não é a doutrina do homem de não cortar cabelo, disso, daquilo, de roupa. Não, é a doutrina da palavra. A doutrina que diz que não pode beber, irmão. Não pode. O vinho é escarnecedor, a palavra diz. Os beberrões não herdarão o reino de Deus. Aí a pessoa fala assim, não, pastor, mas um pastor aí. Mas que pastor aí? Quem é esse pastor aí que você ouviu? De que igreja? Ele é casado? Tem filho? Você sabe quem ele é? Não, pastor, eu vi na internet. Pois é, você não sabe nem que você está ouvindo. Eu sou casado? Sim. Está vendo? Com quem? Eu tenho filho? Sim. Você sabe tudo da minha vida.
E eu que você conhece, você não ouve. E o outro que você nunca viu na vida, só vê vídeo na internet, nem sabe a vida que o cara leva, e você está ouvindo. Que talvez grava um vídeo ali no domingo e de segunda a sábado trai a esposa, vai para boate, faz um monte de coisa errada. E você está ouvindo. E o seu pastor, que você sabe que está aqui segunda, quarta, sexta, domingo, na igreja, você sabe que eu estou aqui. Porque você vem, quem está aqui? Eu estou aqui. Você vem quarta-feira, 9 horas, eu estou aqui. Você vem sexta-feira, 7h30, eu estou aqui. Você vem segunda, 8 horas, eu estou aqui. Você vai no Facebook, eu estou lá, falando besteira? Não, estou na hora da bênção lá, abençoando sua vida, do estudo de salmos que estamos fazendo. Orando para Deus curar, libertar, animando a sua fé. Você sabe. Amém? Ontem é sábado, onde eu estava? Você sabe onde eu estou no sábado. Está vendo? Você sabe a vida que eu levo. E mais do que tudo, minha esposa está aqui sentada ouvindo eu pregar. Minha família está aqui, meu sogro, minha sogra está sentada aqui. Minha cunhada também está, cadê? Está lá embaixo. Deve estar comendo coxinha agora. Ah, não, ela está cuidando das crianças da escolinha, né? Está escalada na escolinha lá. Amém, pessoal? Não é para minha honra isso não, mas é para você entender. Não ouça qualquer um não. Ah, pastor, mas fala tão bonitinho. O diabo também fala, irmão. O diabo também prega bonito. O diabo, ele fala de filosofia. Ele fala de poema. Você acha que ele te atrai como? Ele não te atrai te xingando. Ele te atrai te elogiando. Ele te atrai dessa forma. Então, fique ligado. Porque já estamos nesse tempo que as pessoas não estão querendo mais sofrer essa doutrina. Ou seja, não estão aceitando a palavra. A palavra diz isso aqui é errado. Ah, não concordo. Como não concordo? É a palavra de quem, igreja? Fala para o seu irmão, você está doido, é? Oxi, você está doido falar não concordo? É a palavra de Deus, irmão. Entende uma coisa, essa palavra aqui, ela pode te salvar ou ela pode te condenar. Ela pode te salvar se você aceita ela. E se eu não aceitar, ela vai te condenar. Porque naquele dia vão se abrir livros. E não vai ser o livro do pastor tal, não vai ser o livro do coach tal, não vai se abrir o livro lá da filosofia, de quem quer que seja. Vai se abrir esses 66 livros. E você vai ser julgado por o que está aqui dentro. Você não vai ser julgado pelo que seu professor fala na sala de aula. Você não vai ser julgado pelo professor da faculdade. Você vai ser julgado por Deus. Então compreenda isso. Largue tudo, deixe todos. Se for necessário, se for preciso, faça isso. Largue tudo e todos. Mas siga Jesus para você ser salvo. Porque você é um ser eterno. Você vai viver para sempre. Só que você tem 2 endereços só. Não tem como você falar. Hoje dá para você escolher. Você pode escolher morar no Jardim Santo André, morar em São Paulo, morar na Bahia, morar nos Estados Unidos. Enquanto você está aqui, você pode. Mas quando chegar do outro lado, fala para o seu irmão, só tem 2 endereços. E nós já sabemos, porque Deus já falou, é céu ou inferno. Mas volta a dizer, o inferno não foi feito para mim e para você. Foi feito para o diabo. Mas aqueles que estão dando ouvido ao diabo, estão indo para lá. Quem mandou ouvir o diabo? Irmão, fica com a palavra de Deus. Está na moda hoje perguntar nas redes sociais, somente no Instagram, para os pastores, o que eles acham disso ou daquilo. O que adianta aquele pastor falar que pode ou não pode? O que adianta o pastor falar, não, isso não é pecado, se a Bíblia condena? O que adianta? Aquele pastor que falou que não é pecado, por acaso vai poder te salvar? Eu vou poder te salvar? Pois é, irmão. Por isso eu não tenho que dar aqui minha opinião. Eu tenho que dar aqui para você o quê? Então pregues a tempo e fora de tempo. Porque Jesus disse, vai vir esse tempo, vai chegar guerras, vai ter fome. Isso é só o princípio das dores. E vai ter escândalos. E vai ter coisas terríveis no meio do evangelho. E por causa dessa iniquidade, do pecado crescendo no meio do povo de Deus, o amor de muitos vai se esfriar. As pessoas vão se decepcionar. Mas nunca é com Deus. A decepção sempre é com a igreja, com o homem, com não sei quem. Mas com Deus você nunca vai se decepcionar. Deus nunca te decepcionou. Até quando você talvez achou, não, pastor, Deus já me decepcionou. Nunca. Ele estava te livrando de alguma coisa. Ele estava te protegendo de algo. Ele estava te amando, cuidando de você. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Olha o que ele disse mais. Porque virá tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão o quê? Aquela coceira. Ai, não aguento ouvir essa palavra. Ai. Eles vão amontoar para si doutores, conforme as suas vontades, concupiscência é vontade, conforme a vontade da carne.
a pessoa ter vontade de beber. Então ela quer encontrar um pastor que diga: pode beber e traz uma para mim que eu vou tomar junto. E tem, hoje tem. Não é pecado não. Eu vi um falando um absurdo. Eu achava até que era de Deus o cara, mas deixou o Satanás dominar. Ele falando assim: eu tomo cerveja. Falou no altar. Eu bebo cerveja. Eu bebo e eu não vou ser condenado. Sabe por quê? Porque a minha mente não me condena. Eu falei: que otário. Na hora que eu vi, eu falei: que otário. A mente dele pode não condenar, mas a sua mente não vai poder te salvar naquele dia. A sua forma de pensar não vai te salvar naquele dia. A palavra de Deus é que salva. Se eu quero ser salvo, eu vou ter que fazer o que está aqui dentro. Diga a glória a Deus. Fala para o seu irmão: não tem para onde correr. As pessoas estão procurando pastores conforme as suas vontades, conforme os seus desejos. A pessoa chega aqui: como é que eu faço para ser abençoado? Fala: irmã, você vai ter que vir no culto, nos cultos. Você vai ter que aprender a palavra de Deus para você entender como é que vence. Aí ela procura outro lugar que seja mais fácil. E alguém fala: não, aqui o pastor joga o terno na sua cabeça, joga a gravata, mergulha você no azeite e aqui resolve na hora. Pode até resolver. Pode até dar a cura que você está precisando naquela hora. Pode até abrir uma porta de emprego. Pode até profetizar na sua vida. Você pode até receber uma benção aqui da terra. Mas e o reino dos céus? Como é que fica do outro lado? Jesus cura, liberta, prospera, abre porta de emprego, dá uma empresa, dá terra, dá tudo. Mas o que adianta tudo isso? O pobre morreu. Levou alguma coisa? Aquela geladeira que ele comprou em 24 vezes, que sai água na porta, o pobre pagou ali as parcelas, tudo para ter aquela geladeira. Às vezes nem laje na casa tem, mas tem uma TV de 60 polegadas. Parcelou lá no cartão. Meu Deus do céu. Pagou com sacrifício. Ainda que enterrar a TV junto. Vai levar para o outro lado? Lá não tem sinal. Não vai dar para assistir. O pobre morreu, não levou. E o rico? O pobre morreu, coitado. Foi algumas pessoas só lá, né? Caixão feio, nem invernizado era, que não teve dinheiro. O rico, caixãozão dourado, orquestra tocando, cafezinho com bolacha no velório dele. O pobre tem nem velório. Não, vai lá mesmo, dá um tchau aí, vamos embora, tem que enterrar lá. O rico, 3 dias de velório. Aquela coisa. E eu te pergunto: e do outro lado, o que adiantou? É isso que eu quero que você entenda. Não estou falando para você viver miserável aqui, não. Tem uma vida boa aqui para a glória de Deus, mas não é o principal. Você não pode se esfriar, irmão. Coloque os seus olhos em Jesus. Se alguém está imitando a fé, imite a fé dessa pessoa. Mas se essa pessoa parou de imitar a fé, pare de imitar essa pessoa e comece a imitar Jesus de novo. Até você ter alguém na mesma fé que você possa imitar. Se não tiver, olhe para Jesus. Diga glória a Deus. Porque já estamos nesse tempo que as pessoas estão procurando pessoas assim, pastores assim, igrejas assim, doutores assim, conforme as suas vontades. Você sabia que tem pessoa que não consegue vencer e ela procura igreja que diz que é assim mesmo, que o que ela passa é prova, é luta, para ela se comover com aquilo, para ela aceitar, falar: não, o que eu estou passando, na minha igreja eu só ouvi que é vitória, vitória. Na igreja que eu estou agora, eu ouço falar que tudo é Deus permitindo para mim sofrer, para mim não sei o quê, então lá é melhor, porque eu não consigo vencer, então é melhor ficar na igreja da derrota mesmo. Não tem igreja de tudo quanto é jeito hoje. Mas Jesus disse: virão falsos profetas em meu nome. Ele já alertou, você viu lá. Vai vir falso profeta, vai ter escândalo, vai ter um monte de coisa, porque infelizmente a igreja é feita de seres humanos. A parede nunca vai pecar.
O bloco nunca vai pecar, mas o ser humano peca. Então nós temos que entender isso. Quem morreu na cruz por você? Quem vai te levar para o céu? Fala para o seu irmão, permaneça pelo mesmo motivo. Por Jesus. Permaneça por Jesus também. Estão amontoando pessoas assim. E aí o que vai acontecer? E desviarão os ouvidos da... Voltando o quê? O que é as fábulas? O que importa é você ser honesto. O que importa é você não roubar. Já faz um ano que eu não vou na igreja. Mas como é que você está com Deus? Eu estou bem, porque eu não estou pecando. Você está horrível com Deus. Você está muito mal com Deus. Porque a Bíblia do seu Deus, que você diz que está bem, diz para você não abandonar a congregação. Diz para você ter comunhão. Irmão, com a tecnologia de hoje, seria muito mais fácil eu pregar o evangelho pelas redes sociais. Todo mundo instalava um Facebook, o YouTube, e eu pregava lá. Você ia ser membro da minha igreja do mesmo jeito. Falei, não, pessoal, quarta-feira, 7h30 da noite, culto, em casa. Você na sua, eu na minha. Pregaria do meu sofá, lá eu tenho violão também. Tocaria o violão, fazia o louvor com você ali na live. Seria mais fácil. Quando você quisesse te atender, se eu não quisesse te atender, eu te bloqueava no WhatsApp. Seria mais fácil. Seria muito mais fácil. Mas Deus mandou ter esse momento de comunhão. É necessário, precisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então cuidado para você não ser enganado e se desviar da verdade e voltar às fábulas. Tem gente que saiu da igreja e fala assim, não, eu entendi que eu não preciso mais disso. Como assim, velho? Não preciso, mas eu não preciso da igreja. Eu não preciso ter alguém me ensinando, porque eu abro a Bíblia em casa e o Espírito de Deus fala comigo. Oh, glória. Oh, derrota. A pessoa não entendeu ainda o que é evangelho. Amém, pessoal? Irmãos, nós precisamos buscar a Deus como nunca. Fala para o seu irmão, cuide da sua vida, meu irmão. Ficar cuidando da vida do pastor, da igreja, não sei quem. Vai cuidar da sua vida com Deus. Ou você acha que você chegar lá e falar, Deus, eu queria te servir, mas por causa dos escândalos eu não te servi. Ele não vai falar assim, coitadinho de você, entra no céu, vou te dar uma chance. Não, irmão, vai ser quem praticou a palavra. Não vai ter desculpa naquele dia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então bate no peito e diga, eu vou cuidar da minha vida com Deus. Isso. Em nome de Jesus. Não dependa de ninguém para ter comunhão com Deus. Dependa de você. Não dependa de alguém atrás de você. O que tinha de pessoas nesses 4 anos só, nesses 4 anos, o que teve de pessoas que passou aqui nessa igreja, que sentou onde você está e não está mais aqui, os obreiros ainda vão atrás. Eu não vou não. Por quê? Porque eu te ensinei o caminho. Amém? Alguém pode falar assim, pastor, mas eu estou fraco. Como se eu estou te dando comida? Então você não está comendo. Mas a comida eu estou colocando na mesa. Estou te dando comida pelo WhatsApp. Estou te dando comida pelo Facebook. Estou te dando comida pelo YouTube. Estou te dando comida pelo Instagram. Estou te dando comida toda vez aqui na semana, 3 vezes na semana e no domingo. Estou te dando comida toda hora. Então você não está comendo. Está fraco porque quer, irmão. Oração eu estou fazendo por você. Palavra eu estou te dando. Por que você está fraco? Porque o quê? Vai se consertar com Deus? Isso é pecado. Essa vida de luxúria, de pecado que você está, é que está deixando você fraco. Vai se consertar. Vai dobrar o joelho. Amém? Quando eu estou me sentindo fraco, é culpa minha. Você sabe o que eu faço quando eu me sinto fraco? Eu venho na igreja no dia que não tem culto, que eu tenho a chave. Com a porta de aço fechada ali, eu ligo o som aqui, e começo a orar, a chorar na presença de Deus. Quinta-feira eu saí para ir num lugar, passei por aqui para orar. Minha esposa falou, por que você demorou? Nem contei para ela, agora que ela está sabendo por que eu demorei. Deixa eu falar logo, antes que ela pense que eu estou traindo ela. Ela falou, nossa, lá é tão rápido, por que você demorou? Demorou. Por quê? Porque eu não preciso ficar falando para ninguém, mas eu estou falando aqui para você entender. Quinta-feira passei aqui à tarde, sem ninguém saber. Nem ela sabia.
Falei, vou lá na igreja, estou precisando orar. Liguei o som aqui, orei, chorei nessas cadeiras aí. Lembrei do irmão Antônio ali. Chorei na cadeira dele ali. Falei, Jesus, traz o irmão Antônio de novo. O irmão Antônio está aí. Diga a glória a Deus. É isso, irmão. Fala para o seu irmão, tem que orar, meu irmão. Tem que falar com Deus. Essa fraqueza é culpa sua. Porque o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Estou no Facebook lá. Minha esposa até falou outro dia, nossa, amor, hoje só teve 10 pessoas. Falei, mas eu estou lá, minha filha. Eu estou lá falando, eu estou lá pregando. Eu estou lá do meu jeitinho, mas estou fazendo a obra de Deus. Diga a glória a Deus. Quem está entendendo a palavra? Olha o que aconteceu depois dele falar essa palavra aqui. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. No versículo 10. Você viu o que o apóstolo Paulo escreveu? Você viu o que Jesus escreveu? Você prestou atenção, sim ou não? Mateus 24 nós vimos Jesus falando, muitos vão se desviar, muitos vão se esfriar por causa dos escândalos, isso. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, fala, Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo, porque o povo vai chegar a tempo que eles vão procurar pessoas conforme as suas vontades. Eles vão amontoar como enxões no ouvido, o negócio vai ser feio. Amém, pessoal? É muito sério isso. Quando ele está falando isso, é porque já estava acontecendo. O apóstolo Paulo fala assim, ó, porque Demas me desamparou. Pastor, quem é Demas? Pois é, você não sabe. Por quê? Porque ele abandonou o evangelho. Quem abandona o evangelho é esquecido. Ninguém lembra dele. A gente lembra de Pedro, a gente lembra de João, lembra do apóstolo Paulo. Por quê? Porque permaneceram firmes. Pastor, quem é Demas? Era para ter um livro de Demas na Bíblia. Era para ser um pregador e tanto, porque ele tinha capacidade para isso. Mas aí Paulo diz assim, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Ou seja, ele amou mais o mundo. Ele gostava, ele era aquele irmão que ele gosta da igreja. Ele gosta dos louvor, ele gosta da dança, ele gosta dos bagulho aqui, é legal. Ele gosta de conversar com os irmãos, gente boa, da hora. Mas quando chega a palavra, Demas não aguentava. Porque Demas gostava dos negocinhos do mundo. Gostava de umas coisas do mundo. E ele entendeu que ele tinha que renunciar ao mundo para ter a salvação. Que tinha que perder a vida dele para salvar a sua vida. Jesus disse isso. Então ele começa a se afastar. Foi o apóstolo Paulo que se afastou dele? Não, foi Demas que desamparou. E foi deixando, foi se afastando. E o apóstolo Paulo talvez fazia igual o pastor Henrique. Ô irmão, faz tempo que você não vem, né? Estou vendo você meio distante. É, pastor, estou trabalhando, estou muito compromisso. E Demas se afastando. Demas se desamparou, amando o presente século. E foi para Tessalônica, para longe de Paulo. Crescente, que é como o irmão Vicente de hoje nosso, foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Agora versículo 11, o que diz aí? Diga a glória a Deus. Fala para o seu irmão, seja um Lucas. Não seja Demas. Não seja um Tito, não seja qualquer um. Seja Lucas. Que mesmo com... Irmão, tem gente que fala assim, mas no mundo de hoje é difícil servir a Deus. Irmão, no mundo de sempre. Sempre teve as coisas do mundo que chamam a atenção pelos olhos. Que a nossa carne gosta, impulsa para ir para lá, sempre teve. Olha na época de Paulo. Na época de Paulo era tão bom. Que bom. Bom é agora. Quando que você viu um pregador ser enforcado na praça? Ser apedrejado na praça? Você já viu isso? Pois é, naquela época era assim. E tu diz que queria ter nascido naquela época. Tu é doido, é? Hoje está sendo maravilhoso. Nós estamos pregando aqui, ninguém entra para encher a paciência. Não vem militar aqui, não vem ninguém para falar assim, não pode ter esse culto. Não tem, mas pode chegar um dia que vai ter. Que vão nos impedir de pregar o evangelho. Que a nossa maior preocupação não vai ser o aluguel da igreja, vai ser arrumar um cantinho, uma garagem, um sótão para reunir e pregar.
Que a nossa preocupação maior não vai ser, aquela igreja eu não vou não, porque é muito calor. Não, a nossa preocupação maior vai ser ficar no calor, dentro de um sótão, de um porão, para ouvir a palavra, porque não vai ter onde pregar. Na China foi proibido pregar nas redes sociais. Agora, nesse tempo, não pode pregar na China, nas redes sociais, na televisão, em lugar nenhum mais. Só pode pregar dentro da igreja, nem na rua pode falar mais. Dentro da igreja, quem quiser ouvir, que venha para a igreja. E daqui a pouco dentro da igreja estão proibindo também. Você está entendendo a palavra? Diga glória a Deus. A palavra de Deus está falando com você. Virá esse tempo. Fala para o seu irmão, já estamos nesse tempo. Os comichões no ouvido, a pessoa querendo ouvir aquilo que ela gosta, mas não é o que gosta que vai te salvar. É você se acertar, meu irmão. Se Jesus voltasse agora, pense com você, você ia subir? Você está preparado para ver os 2 olhos de fogo que Jesus tem? Não tem como mentir para Ele. Quando Ele olhar para você, você vai vomitar toda a verdade e você mesmo vai se condenar. Você vai falar, Jesus, não vou nem perguntar se eu vou entrar, porque eu era assim, isso, e eu já vou para o inferno, vai. E alguns daquele dia pode até pedir misericórdia, mas não vai ter mais, a misericórdia é hoje. Fala para o seu irmão, não brinque com a sua salvação. Demas desamparou o homem de Deus. Quantos que andavam comigo já não andam mais? Quantos que comiam na minha mesa já não comem mais? Quantos que comiam dessa palavra que eu dou aqui e já não comem mais? Você precisa escolher não ser essa pessoa que vai fazer parte dos muitos que tem se esfriado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que diz mais aí. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o quê? Quando a gente lê isso aqui, o que a gente entende? Demas, ele era muito útil na obra. O apóstolo Paulo estava pensando já em algo maior para ele. Mas Demas amou mais o presente século e acabou abandonando o seu ministério, abandonando a sua igreja, abandonando o homem de Deus e indo fazer aquilo que ele queria fazer. Fala para o seu irmão, não seja Demas. Fala para ele, seja o Lucas. O que o apóstolo Paulo diz? Só Lucas está o quê? Diga glória a Deus. O Demas saiu, deixa o Demas sair. O João saiu, deixa o João sair. Seja o Lucas, fique com ele. Fique com Jesus. Amém? Eu fui na igreja do Grajaú nessa segunda-feira. Era aniversário do meu pai. Ele fez uma reunião especial lá e me convidou para fazer o louvor. Então eu fui a trabalho ali para fazer a obra de Deus. E eu fiquei feliz, porque eu cheguei lá e eu vi muitas pessoas da minha época que eu auxiliava lá. Isso já faz 6 anos atrás. E 6 anos da frente eu volto lá e as pessoas estão lá. Amém? Mas teve outros irmãos que eu não vi lá. Eu até perguntei, e o fulano? Sabe como é que é, né? Eu falei, eu sei. Deixou o Satanás entrar. E aquela irmãzinha que você... aquela lá, né? Vamos orar, né, pastor? Quando fala vamos orar, você já sabe. Mas tem o Lucas, que está com ele até hoje. Amém? Fala para o seu irmão, seja um Lucas, irmão. Isso não é diferente. Às vezes tem pastores que se cobram, e eu me cobrava muito quando alguém me deixava. Hoje eu não me cobro mais, porque deixaram o apóstolo Paulo, irmão, que falava bem mais bonitinho do que eu. Bem mais, com certeza. O homem era culto. Eu não sou nada culto. Eu só faço culto, mas não sou culto. E deixaram ele, não vão me deixar também. Mas Lucas ficou. Quem vai ser um Lucas? Diga glória a Deus. Aí em João capítulo 6, olha só o que Jesus ele fala para nós. João capítulo 6,
versículo 60. Ali no início você já vê a introdução do texto. Jesus é abandonado por muitos discípulos. Versículo 60. João 6, capítulo 6, versículo 60 diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram o quê? Duro é este discurso. Quem o pode? Se você ler todo o capítulo 6, você vai falar: meu Deus, isso aqui escandalizou os caras. Essa palavra que Jesus falou escandalizou os caras. Muitos dos discípulos, não era nem o povo da igreja, aqueles que estavam ao lado de Jesus fazendo a obra, expulsando demônio, curando os enfermos, pregando o evangelho, fazia culto. Aqueles lá que abriu louvor para Jesus, aqueles lá disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Perguntando: isso está te escandalizando? Isso que eu falei? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E Jesus disse mais: mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Versículo 66, olha que triste. Desde então, muitos, não eram poucos, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Levante a sua mão e diga: Jesus, que eu não seja um desses. Em nome de Jesus, coloque no seu coração isso. Passe o que for, mas passe com Jesus. Enfrente o que for, mas não abandone Jesus. E não abandonar Jesus é não abandonar a casa dele, viu? Não se engane achando que pode servir Deus em casa, porque isso são os falsos profetas. É o próprio diabo, irmão, falando. Você não precisa de uma igreja para servir. Você é a igreja. Aonde está escrito isso? A igreja é um corpo. Você é um membro do corpo. E um membro do corpo, quando não está junto, apodrece, morre. Corta o seu dedo para você ver. E deixa ele na sua casa e anda sem ele. O que vai acontecer? Porque ele não está ligado o quê? Você é membro do corpo, você tem que estar ligado ao corpo. O corpo é a igreja. É isso aqui. Se você não está ligado com o corpo, você apodrece, você enfraquece, você morre. Não tem vida mais em você. Então não se engane. Muitos, Jesus disse, muitos vão se esfriar por causa dos escândalos. E você viu Demas, não se esfriou por causa dos escândalos. Ele se esfriou por causa do próprio desejo. Ele queria ir para o mundo e ele abandonou o apóstolo Paulo. Mas Lucas ficou. Diga glória a Deus. Diga: eu vou ser um Lucas. Seja um Lucas. Que o Demas vai embora, que não sei quem vai embora, mas você fica. E alguém pode até falar assim: ô mulher, ô, tudo bom? Como é que você está? Está bem, e a família? Está bem. E aí, está aí na igreja? Estou. E qual? Da graça. Ainda? Bem, desde quando eu tenho que renovar de ministério? Onde está escrito que eu tenho que renovar o ministério? Ainda está lá? Não, eu estou indo no lugar agora aí. Você tem que ver. Nossa, o pastor apaga as luzes, a igreja escura, coloca um louvor lá, até as luzes piscando, e aí nós canta, nós pula. O que o seu pastor prega lá? Ah, meu pastor fala muito do reino dos céus. Ele fala a verdade mesmo, tem que sair do pecado. Eu falei: não, minha filha, o pastor que eu estou indo fala que pecado não existe. Fala que isso é coisa do passado, Jesus já levou, nós estamos tão livres. Vai lá. E vai junto com o ministério para o inferno. Vigie, irmão. Cuide da sua vida. É a sua vida. É a sua vida. Eu tenho que cuidar da minha. Amém?
Eu tenho que cuidar da minha vida com Deus. Porque não adianta eu chegar lá, mas Senhor, eu era pastor da Igreja da Graça. Pastor, eu batizei muitas pessoas. Eu preguei a tua palavra, eu curei muitos enfermos no teu nome, eu expulsei demônios. Mas Jesus, eu não tinha descanso. Eu estava lá toda segunda, quarta, sexta e domingo pregando, e eu não vou entrar no céu. Ué, se depois daqui eu não sirvo a Deus, se depois de estar na sua frente eu sou um Satanás, como é que eu vou? Por isso que eu tenho que cuidar da minha vida, e você tem que cuidar da sua vida. Seja um Lucas que não abandone. Jesus, ele está dizendo que depois desse discurso, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam com ele. Olha para o lado aí. Quantas pessoas você já viu sentada do seu lado e não está mais? Ah, pastor, morreu. Quem dera, se tivesse morrido com Cristo, estaria na glória. Eu estou falando quem dera por causa disso, porque se morreu com Cristo, está na glória. Mas não é porque morreu com Cristo, não, morreu na fé mesmo. Mas os obreiros, coitados, os obreiros vão no mercado, o povo foge deles. Eu não vou mais nem para constranger mais. Outro dia, a última vez que fui no mercado, eu estou na fila do caixa, eu não vi que era o desviado que estava na frente. E ele estava comprando bebida. Quando ele me viu aqui assim, ele quase manifestou ali. Aí ele falou, moço, eu vou pegar o cartão. E está até hoje procurando o cartão, que não voltou mais. Eu batizei essa pessoa. Eu batizei essa pessoa aqui. Estava comprando cerveja. A culpa é do senhor. A minha? Oxi! Se fosse minha, por que você está aqui? Se a culpa fosse minha, a igreja teria fechado. Mas se Deus está comigo, você está aqui. Ponto final. As pessoas vão dar desculpa. Não seja um Demas, seja um Lucas. Muitos já não andavam com ele. Versículo 17 diz, 67 diz, então disse Jesus aos 12, vai embora, não, fica comigo, não me deixe. Foi isso? Olha aqui para mim. Jesus olha para os 12, como eu olho para você agora, e eu falo a mesma coisa. Quereis vós também retirar-vos? Você também não quer ir embora, não? Não quer ir para o mundo, não? Não quer fazer uns bagulho errado, não? Se quiser, vai. Jesus está falando, vocês não querem também, não? Você sabe quantos discípulos tinha aqui? 70 mais 12. Os 70 foram embora de uma vez. Eu acho incrível quando alguém chega em mim e fala assim, pastor, a irmã Maria, o irmão José sumiu da igreja, nós temos que ir lá atrás dele. Eu penso, mas Jesus, tu perdeu 70 e tu não foi atrás, e eu vou atrás de um. Aí alguém pode falar, não, mas a Bíblia diz que os pastores não podem abandonar as ovelhas. Mas eu não abandonei, eu estou aqui pregando. Meu celular continua o mesmo número, a porta continua aberta, os horários são os mesmos. Quem abandonou foi a pessoa. Maldito o pastor que abandonaram as ovelhas. Mas eu não abandonei, eu estou aqui. Eu vou ser maldito se eu não vier, deixar na mão dos obreiros, sem quem. E você vem aqui domingo, eu não estou, vem quarta, eu não estou, vem sexta, eu não estou. Então eu vou ser maldito, porque eu te abandonei. Mas eu não te abandonei, eu estou aqui. Amém? A igreja mudou de endereço? Está aqui. Está aqui, ué. A placa não é a mesma, mas é a Igreja da Graça ainda. Mas mais bonita agora, Igreja Nacional do Grande Deus. Amém? Então, ontem o pastor já me deu uma palavra muito forte para os pastores. E eu falei, obrigado, Jesus. Porque eu até, na hora que ele pregou, falei, Senhor, sabe que eu faço parte desse aqui? Aí teve uma coisa que eu pensei, eu acho que isso aqui eu faço parte.
Aí a minha esposa, na hora que eu comentei com ela, falou: não, você não está no seu quarto de sair, porque você faz isso assim, não é isso aqui. Eu falei: ah, é verdade. Eu falei: obrigado, porque eu já estava me condenando. Eu falei: obrigado, Jesus, porque eu não estou sendo esse pastor, esse tipo de pastor que a palavra condena, eu não estou sendo. Amém? Aí alguém pode dizer: ah, pastor, mas a pessoa ficou doente e ninguém foi visitar. Ah, mas eu sabia. Pediu visita. Amém? Quando a palavra diz: estive doente e não me visitaste, não é porque ficou e aí o anjo falou: vai lá visitar Maria. Não, meu irmão. Ele está falando da pessoa que precisou de uma visita, pediu para o pastor 1, 2, 3, 4, 5 e ele não foi. Não está falando da pessoa que não queria ser visitada e eu fui visitar e fiquei com a cara na porta. Eu tenho que visitar quem quer minha visita. Eu tenho que orar para quem quer minha oração. Então, se você precisar de uma visita, você pode ter certeza que eu vou lá. Se você precisar de uma oração, você pode ter certeza que eu vou lá. Mas se tu ficar no hospital e não me informar que você está lá, e não falar assim: pastor, eu estou no hospital, vem orar por mim, eu não vou. Porque é você que tem que pedir. Não é esperar eu fazer. É aí que vocês estão equivocados. Ah, o pastor tem que fazer. Não, mas como é que eu vou fazer se você não pede? Se com Deus você tem que pedir para receber, comigo muito mais, irmão. Eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar que você parou de vir porque está doente. Eu não tenho uma bola de cristal. Ah, mas eu só tenho o Espírito Santo. Ô, crente difícil. Mas tu tem boca também, por que não falou? Por que não mandou um pombo correr entregar uma carta? Não, você tem WhatsApp, você tem telefone. Se vocês não tivessem um telefone, mas não, eu coloco para todo mundo, meu cartão todo mundo tem. Quem não tem, pode pegar na porta. Vou colocar aqui agora, pronto, tá lá. Vai, meu filho, olha lá, pronto, 944711882. Anota aí agora, pronto, você vai ter meu número. Não é segredo para ninguém. Estou aqui segunda, estou aqui quarta, estou aqui sexta. Então, irmão, quem fala para você: ah, eu parei de ir porque não ligaram para mim, porque não sei o quê. É, mas você que tem que informar. Você que tem que passar. Amém? Amém? Quem é pai e mãe aqui? Você tem seu filho. Você só sabe se ele está com problema, se ele o quê? Se ele não te falar, como é que você vai poder ajudar? Já pensou seu filho falar: é, meu pai e minha mãe não me ajudou. E alguém fala para você: olha, seu filho está passando fome e está falando que você não está ajudando ele. E você falar: mas eu não estou nem sabendo. Quem ia ficar revoltado? Você não ia falar um monte para esse filho? Fala: filho, você está com fome e não me fala. Ah, mas eu tinha que saber. Eu tinha que saber como? Você não ia se revoltar? Você tendo comida para dar para o seu filho e seu filho passando fome, mas não fala para você. Como é que você vai poder ajudar? Sou eu, irmão. Como que eu vou visitar se não me pede visita? Como que eu vou no hospital se eu nem sei que hospital está? Eu vou passar de hospital em hospital? Quem está entendendo? É sua obrigação. Se você é membro da minha igreja e é do meu aprisco, é sua obrigação me informar. Pastor, o senhor reparou que eu sumi? Porque tem gente que acha que a gente não repara. Eu reparo que você sumiu. José Carlos aí, pensei que desviou. Por quê? Quase 2 semanas sem vir à igreja. Está vendo como eu reparo? Eu reparo. Ah, pastor, por que você não ligou para ele? É porque eu não sei o que aconteceu, ele tem que falar. Ô, pastor, eu estou indo aí, não fui domingo, não fui na semana, que aconteceu isso. Tá? Só estou informando para você não ficar despreocupado. Tem irmãos que vai viajar, eu fico sabendo pelo Face. Quando eu vejo, já está lá. Comendo acarajé, comendo não sei o quê. Eu falo: rapaz. Aí eu penso que morreu. Não, está lá na Bahia comendo acarajé. Tem que informar, irmão. Pastor, vou viajar. Só pode orar por mim. É muito importante isso. Eu não vou falar assim: ah, mas vai viajar não, está barrado. Não. Eu já falei que eu tenho um prazer. Eu ainda pergunto: vai para onde? Ah, vou para tal lugar. Fazer o que lá? Vou ver a família. Ver a família. Mas quando eu falo assim: não, vou lá passear, pastor, vou na praia, vou. Oh, que legal. Cadê a irmã Jane? A irmã Jane, né, irmã Jane? Ela falou: pastor, em fevereiro, pastor, eu só tenho um final de semana para conseguir fazer alguma coisinha com a família e tal. E meu filho quer me levar na praia e tal.
Falei, não é ver parente não. Ela, não, é ir na praia, vou lá ver, como é que é? Vou lá passear com meu filho, no hotel. Falei, hotel? Falei, aonde? Depois ela me passa o endereço, que lá é bom, hein? Ficou no lugar top. Glória a Deus. Eu fico feliz, irmão. Abençoei. Falei, vai na fé, irmão. Tal, sem nenhum problema. Eu não estou orando para você prosperar? Poxa, eu vou achar ruim. Mas informa a bênção do Senhor. E aí, como é que eu vou saber? Amém, pessoal? Quem está entendendo a palavra? Muitos dos discípulos já não andavam mais com Jesus. Aí ficou 12. Jesus olha para os 12 e fala assim: vocês não querem ir embora também, não? Vai embora também, some. Aí olha o que acontece. 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos ou para onde iremos nós? Só tu tens as palavras o quê? Amém. Fala para o seu irmão, seja um Lucas, seja um Pedro. O Lucas estava com Paulo até aquele momento. Todos abandonaram, cada um foi para um lugar. Paulo disse, você viu lá. Mas ele falou, Lucas está comigo. O Demas foi embora, se apaixonou pelo mundo aí e me abandonou. O outro foi para a Galácia, o outro foi não sei para onde. Mas Lucas está comigo. Os 70 abandonaram, foram embora. Judas o traiu, Tomé não acreditava. Mas Pedro falou, Senhor, eu vou para onde? Eu larguei tudo para te servir. Eu larguei minha profissão, eu larguei meu barco, eu larguei minha empresa. Eu era pescador, eu larguei tudo para seguir o Senhor. E eu vou voltar para onde? Se eu entendi que minha vida não é aqui, a minha vida é lá. Se só o Senhor tem as palavras que me dá a vida eterna, eu vou para onde? Amém? Fala para o seu irmão, você vai para onde, irmão? Não, eu vou para tal igreja que lá é legal. Irmão, a palavra é a palavra. Deixa aquela igreja para quem não tem igreja. Você já tem. Amém? Para que eu vou sair do Ministério da Graça? Teve um pastor que saiu, meu amigo, saiu da Graça para ir para a Mundial. Eu falei, cara, qual a diferença? Não, eu falei, rapaz, pelo que eu ouço aí é pior. Lá nem aluguel da igreja paga. Ih, já falei, ó. A nossa igreja mesmo paga, os pastores pagam aluguel lá, nem isso. Eu não saio da Graça para ir para lá. Você é doido? Você está entendendo, senhor, não? Irmão, para com essa besteira. E quando alguém falar, nossa, você está lá ainda? Nossa, o tempo que você já está lá, eu já passei em 3 igrejas. Você olha assim e fala, o quê? 3 igrejas. Daqui a pouco a pessoa monta dela. Porque infelizmente não tem uma fiscalização para abrir ministério. Se você está aqui hoje e fala assim, pastor, eu quero montar o ministério dos muito loucos. Você monta, você sai daqui hoje, pega umas cadeirinhas, uma caixinha de som, aluga um salãozinho, coloca lá a placa, igreja dos muito loucos. E você prega também, você vai pregar, você vai fazer. Infelizmente, irmão, talvez eu dê até ideia para alguém que agora, vai logo, faça o que você quer fazer logo, faça o que já está no seu coração. Vai logo. Quando Judas queria trair, Judas estava enrolando, não estava? Jesus olhou para ele e falou, apressa logo, rapaz, vai logo fazer o que você quer fazer. Vai logo, faz logo o que você quer fazer. Você já não quer me trair logo? Já não quer me entregar? Já não quer as 30 moedas de prata? Vai logo. Quem está aqui? Você está entendendo a palavra? Seja um Pedro. Aquele que falou, Senhor, eu não vou para nenhum lugar. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Seja um Lucas, que todos abandonaram, mas ficou com ele. Diga glória a Deus. Versículo 69, para encerrar esse capítulo, diz, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Diga glória a Deus. Voltando para Mateus 24, versículo 12. O que Jesus disse? Mateus capítulo 24, versículo 12, ele disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas olha o que diz no versículo 13. Vamos lá bem forte. Mas aquele que
Diga glória a Deus. Quem escolhe ser salvo? Quem escolhe perseverar até o fim? Quem vai ser um Lucas? Quem vai ser um Pedro? Aqueles que não abandonaram, aqueles que permaneceram e foram salvos. Coitado de Demas, ele até experimentou o que é Deus, mas ele não permaneceu e não foi salvo. Você vê que o apóstolo Paulo, ele fala dele, né? Até com um negócio, tipo, caramba, meu filho na fé, eu que levantei, eu que ensinei, eu que dei a palavra, planejando algo grande para esse garoto, e ele vai embora. Ele se apaixonou pelo mundo e largou a igreja. Permaneça até o fim. Não deixe o amor de Deus se esfriar dentro de você. Quem perseverar até o fim será salvo. É até o fim, amém? Fala para o seu irmão, é até o fim, irmão. Se você ficar até o fim, você vai ser salvo. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.